meus alunos do 5º ano. Vamos começar mais uma aula. E hoje, nessa aula, eu quero falar para vocês sobre a cantiga de roda. Tá? Dentre os vários assuntos que a gente vai falar sobre a cantiga de roda, eu quero explicar para vocês o que é uma cantiga de roda, como que ela é usada, tá? Como ela é, o formato dela, tá? E vou mostrar para vocês também que ela faz parte de uma coisa bem maior, que é o folclore brasileiro, tá? Mas antes, nós vamos dar início, né, corrigindo a nossa atividade de fixação da aula passada. Vamos lá. Olha só, a primeira questão está pedindo o seguinte: como ficou conhecida a época compreendida pelas décadas de 30 e 40, na qual houve uma grande divulgação da música regional? 1930 e 1940, né? Ficou conhecido como a Era do Rádio. Por quê? Porque o rádio, como eu falei para vocês na aula passada, era o meio de comunicação mais avançado que existia, mais imediato, que tinha um alcance muito grande, tá? Então, marcado como a Era do Rádio. A questão 2, né? Como a cantora e atriz Carmen Miranda ficou conhecida? Ela ficou conhecida como Carminha ou como a Pequena Notável? Ela era conhecida como a Pequena Notável. Ela era pequenininha e ela tinha uma simpatia muito grande, também reforçado pela forma como ela se trajava e aquele chapeuzinho dela cheio de frutas tropicais que caracterizava bem o perfil dela. Então ela era chamada de Pequena Notável, tá? A cantora Linda Batista obteve um título que sustentou por mais de 10 anos. Que título foi esse? Isso na Era do Rádio, tá? A Linda Batista era a irmã da Dirce Batista, né? As duas atuavam no rádio e ela era conhecida por um título que ela usufruiu durante muito tempo. Que título era esse? Então tem a Pequena Notável e tem a Rainha do Rádio. Qual que era? Isso mesmo, Rainha do Rádio, tá? A Linda Batista era conhecida como a Rainha do Rádio, tá? A última questão está perguntando o seguinte: que cantor na época estudada, tá? A Era do Rádio, tinha o título de Rei da Voz? Aí tem 2 cantores aqui, Nelson Gonçalves, né? E Francisco Alves. Quem era o Rei da Voz? Era o Francisco Alves, tá? Ele era conhecido como Rei da Voz nessa época, tá? Quem marcou essa tá correto. Vamos lá, vou começar a nossa aula fazendo uma pergunta: o que é a cantiga de roda? É um tipo de canção, tá? Popular, ligada a brincadeira de roda, tá? É uma prática comum em todo o Brasil e faz parte do folclore brasileiro. Vamos começar já detalhando algumas coisas dessa informação. Primeiro, canção. Quando eu falo a palavra canção, eu já estou falando que é uma música composta, tá? Própria para ser cantada, canção, tá? Então, ela é feita para ser cantada, tá? E ela é popular porque ela cai no gosto do povo. Bem, como que ela é usada? Ela é usada, tá? Na brincadeira de roda, tá? Consiste em quê? Em formar um grupo de várias pessoas, tá? E essas pessoas, elas dão a mão entre si, formando uma grande roda. E elas cantam a cantiga de roda enquanto fazem a coreografia de ficar circulando, andando de lado e cantando essa música, tá? E essa música, justamente por ela ter essa característica, tá? Ela
tem que atender alguns requisitos. Por exemplo, ela tem uma letra fácil, tá? De fácil compreensão e de fácil memorização. Por quê? Porque não pode uma pessoa estar cantando uma cantiga de roda e lendo num papel. Não tem como fazer isso, porque a mão dela está ocupada dando a mão aos seus laterais, tá? Então é uma letra bem fácil de guardar. E para ela se tornar fácil, tá? Os compositores desse gênero musical, eles usam muitas repetições e usa também muitas rimas para ficar bem fácil de guardar, tá? É importante vocês saberem que essas músicas também são chamadas de ciranda, tá? Por esse motivo eu toquei para iniciar nossa aula com a ciranda cirandinha, tá? Ela tem uma característica folclórica, um caráter folclórico. Ela tem a coreografia, que é a roda que gira, tá? E geralmente os autores dessa música, eles caem no esquecimento e a música vai passando através da tradição oral, uma pessoa falando para outra, e elas acabam não passando a informação de quem foi que compôs aquela música. E o nome, devido aos anos passando, aquela coisa toda, o nome cai no esquecimento. A música, muitas das vezes a gente pensa até que a música não tem um autor, que é uma música que foi composta por um grupo de pessoas, não tem um autor definido, tal. Não, ela tem, mas só que as pessoas não vão passando, né, e acaba caindo no desconhecimento, tá? Outra coisa que é importante eu falar para vocês, que essas músicas, nessas transmissões de uma pessoa para outra, elas acabam sofrendo modificações e elas acabam tendo até outras letras. É o que acontece em várias músicas, né, que tem várias versões. Na verdade, essas versões foram criadas quando há essa passagem de uma pessoa para outra, tá? Ela é muito usada por criança, né? E tem uma grande importância. Por quê? Porque ela também revela na letra das suas músicas a cultura local, tá? A gente, através dessa música, a gente conhece os costumes das pessoas que criaram ou que cantam esse tipo de música. Fala também do cotidiano das pessoas, das festas típicas, das comidas, brincadeira, flora e fauna, e fala das crenças também. E é assim, dessa forma, que o folclore vai sendo construído, tá? Bem, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? De uma série de músicas, tá? Que fazem parte desse repertório, tá? Nós temos aí o Marcha Soldado, o Samba Lelê, o Cravo e a Rosa, Ciranda Cirandinha, que foi a que eu toquei, Nesta Rua, Atirei o Pau no Gato. Temos também o Fui no Tororó, que tem uma outra versão do título, que fala Fui no Itororó, né? Tem o Pezinho, Terezinha Jesus, a nossa conhecida Peixe Vivo, né? O Sapo Jururu, que também é conhecido como Sapo Cururu, Escravos de Jó, e a Barata Diz que Tem, tá? É importante vocês saberem também, tá? Que a música, a cantiga de roda, dentro desse universo das manifestações folclóricas, ela é apenas um integrante. Porque o folclore, ele é constituído de uma série de coisas, né? Tem a comida, tem as manifestações, as festas, as tradições, a forma de se vestir, tá? Então a música é apenas um item do folclore brasileiro, tá? Bem, relembrando, a cantiga de roda, ela é uma música, uma canção muito conhecida, tá? Para ela ser conhecida, ela preenche alguns requisitos que eu falei para vocês. Ela é usada numa brincadeira, que é a brincadeira de roda. Para ela ser guardada, ela tem que ter uma letra fácil e ela faz parte do folclore brasileiro, tá? Bem, por hoje é só. Até a próxima aula e um abraço para vocês.